Olá, você acompanha a partir de agora aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, a ordem do dia desta quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018. A ordem do dia é o espaço dentro da sessão ordinária, onde são debatidos e votados projetos de leis, requerimentos, entre outros itens. Nesta quinta-feira, teremos em votação veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Flávio Cassina, do PTB, que acresce dispositivo ao novo Código Tributário do município de Caxias do Sul. Esse projeto muda a forma de cobrança realizada pelo município para construções multifamiliares, na qual a tabela de cálculo considera a metragem total do empreendimento e não a unidade. Também teremos em votação parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei de autoria do vereador Renato Nunes, do PR, que torna obrigatória a execução do hino nacional e rio-grandense nas escolas municipais. Ainda nesta quinta-feira, teremos em votação projeto de lei de autoria do vereador Eloy Frisso, do PSB, que denomina via pública municipal do loteamento residencial Piazza del Sole, bairro São Luís, com o nome de Rua Heleno Henrique Marcon. E por último, teremos, nesta quinta-feira, em votação, projeto de lei de autoria coletiva que institui no município de Caxias do Sul a Semana de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto. Muito bem, você fica agora com a ordem do dia desta quinta-feira, dia 23 de agosto. Passemos de imediato à ordem do dia e passo a condução dos trabalhos ao vereador Daneloso. Em discussão única e votação, o veto total do projeto de lei complementar número 31 de 2017, contido no processo número 139 de 2017, de autoria do vereador Flávio Cassina, que acresce dispositivo à lei complementar número 12 de 28 de dezembro de 1994, que institui o novo Código Tributário do município de Caxias do Sul. Relatora, a vereadora Paula Iores, com a palavra. Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. O veto, pela constitucionalidade do veto total ao projeto de lei complementar 31 de 2017, contido no processo número 139 de 2017. Recebe essa Comissão de Constituição, Justiça e Legislação para análise e parecer o veto total 18 de 2018, ao projeto supracitado, de autoria do nobre vereador Flávio Guido Cassina, que acresce dispositivo na Lei Complementar número 12, de 28 de dezembro de 1994, que institui o novo Código Tributário do município de Caxias do Sul. O referido projeto de lei complementar número 31 de 2017 tramitou regularmente nesta Casa como substitutivo 1 de 2017 e a redação final foram aprovados por unanimidade dos vereadores e vereadoras presentes nas sessões ordinárias do dia 28 de junho e 10 de julho de 2018, respectivamente. O prefeito, em suas razões de veto, destaca que a matéria, objeto da presente lei, é de competência exclusiva do chefe do Executivo Municipal. No entendimento do prefeito, não pode a Câmara de Vereadores tomar a iniciativa de projetos que vise dispor sobre essa matéria, sob pena de se implementar hipótese de usurpação de iniciativa, face às limitações impostas pelo ordenamento constitucional. O legislador municipal não possui liberdade absoluta para legislar. Abre aspas. A proposta legislativa apresenta inconstitucionalidade por vício de iniciativa, visto que cria atribuições e despesas ao Poder Executivo, interferindo na organização e funcionamento da administração ao legislar sobre matéria de competência privativa do prefeito, ferindo o princípio da separação dos poderes. Isto porque o projeto de lei, ao tratar da matéria tributária, consequentemente, atinge o orçamento público, ao prever a alteração da base de cálculo do ISSQN sobre serviços prestados em empreendimentos imobiliários residenciais, implicando em efetivo comando do chefe do Poder Executivo em alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e em retificar a Lei Orçamentária Anual, para que não incorra em infração à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Neste sentido, conforme prevê a Lei Orgânica do Município, compete privativamente ao prefeito a iniciativa do poder de lei de diretrizes do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a iniciativa das propostas de orçamento apresentadas por meio da Lei de Orçamento Anual. Para tanto, a Lei do Orçamento Anual deve observar as deliberações orçamentárias, que constam na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por sua vez, deve seguir o que dispõe o Plano Plurianual. Também prevê a Lei Orgânica do Município que é competência privativa do prefeito autorizar as despesas dentro das disponibilidades orçamentárias. Portanto, fica evidenciada a inconstitucionalidade do projeto de lei complementar por vício de iniciativa. Fecha aspas. Encaminhado o projeto para a sanção do senhor prefeito, o vetou totalmente. Veto total, 18 de 2018, as folhas 45 a 56. Informa em suas razões a conclusão que, abre aspas, aspecto material, afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da eficiência. 3.1, afronta ao princípio da legalidade. Além do exposto, denota-se que o projeto de lei incorre em vício material por afronta ao princípio da legalidade e da razoabilidade, pois implica em renúncia de receita sem indicar qual fonte de sua compensação. Logo, a lei que se pretende criar não atende os requisitos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, como já referido, o fato é que, ao se abrir mão da receita através da alteração da base de cálculo do ISS-QN, há necessidade de realizar estudo do impacto financeiro que isso acarretará no orçamento do município, o que não foi feito, fazendo com que a renúncia que será gerada pela lei pretendida seja irregular, conforme se verifica também a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, caracterizada a renúncia de receita, é requisito indispensável a apresentação de estudo de impacto financeiro, a fim de prever qual o resultado que isso ocasionaria no orçamento, bem como a indicação de medida compensatória para que possa abrir mão dessa receita. Cumpre ressaltar que, com a vigência do novo regime fiscal trazido com a edição da Emenda Constitucional 95 de 2016, tal obrigatoriedade ganhou status constitucional, com previsão expressa no ato das disposições constitucionais transitórias em seu artigo 113. Portanto, houve uma verdadeira constitucionalização da matéria originada nos artigos 14 a 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000. De forma que é obrigatória a apresentação de compensação, quando apresentado o projeto de lei que renuncia à receita, mesmo quando decorrente de redução, alteração de base de cálculo através de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, a ser apresentado junto à proposição legislativa exigida na Lei Complementar 101 de 2000, no artigo 113 do ADCT. 3.2. Afronta ao princípio da eficiência e razoabilidade. Além disso, cabe destacar que a redação da proposta em análise não cumpre o objetivo pretendido pelo legislador. Isto porque, bem como apontado pela Secretaria da Receita Municipal, em parecer que segue anexo, há manifesta divergência entre a exposição de motivos acostada e o teor do autógrafo de folhas 21. Outro sim, merece referência à inviabilidade técnica para a apuração do imposto devido pelos fiscais municipais, caso aprovado o presente projeto de lei, tendo em vista a alteração do parâmetro utilizado pela aferição do imposto sobre serviços de qualquer natureza, devido em razão da prestação de serviços em empreendimentos imobiliários. Por isso,
evidenciada a inconstitucionalidade material do presente projeto legislativo por afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da razoabilidade previsto no artigo 37, caput da Constituição Federal. 4.4. Análise do mérito. Ademais, por toda a delineação constitucional esboçada, fica nítido que a proposta legislativa repercute no orçamento municipal e causa embaraço à atividade administrativa do Poder Executivo por ocasionar desfalque na Receita Municipal. Toda a matéria constitucional destilada encontra amparo expresso não só no artigo 19 da Constituição Estadual, mas em vários outros dispositivos da Carta Constitucional Estadual, conforme se passa a demonstrar. No artigo 149 da Constituição Estadual, traz a regra de que a receita e a despesa devem obedecer o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as leis de orçamentos anuais. Ainda prevê que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve seguir o plano plurianual, orientando a elaboração do orçamento anual, inclusive com as alterações na legislação tributária. Desta forma, não é possível sancionar a lei nesse momento, visto que não há previsão dessa despesa e nenhuma forma de compensação desses valores na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por consequência, segue o plano plurianual. Também não há como realizar a previsão de receita orçamentária anual, pois, como visto, esta deve seguir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ressalta-se ainda a necessidade de apresentação da estimativa do impacto orçamentário decorrente da nova legislação, o que, de fato, não ocorreu em desacordo com o artigo 113 da ADCT e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por fim, mas não menos importante, frisa-se que o Poder Executivo, à vista da necessidade de adequação da legislação tributária municipal nos anseios sociais, apresentou à Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 13 de 2018, onde são tratadas diversas questões tributárias, entre as quais está prevista a alteração de valores dos cálculos para edificações populares, bem como cria uma nova figura na tabela 4, anexa à Lei Complementar número 12 de 1994. Deste modo, face às limitações expostas pelo orçamento constitucional, o legislador municipal não possui liberdade absoluta para legislar, sendo a iniciativa do processo condição de sua viabilidade. Assim, opino pela inconstitucionalidade do projeto de lei complementar em análise, em razão de apresentar vício formal de iniciativa, visto que interfere na organização e funcionamento da administração, ferindo o princípio de separação de poderes e por inconstitucionalidade material, por afronta aos princípios da legalidade, da eficiência e da razoabilidade, do qual se espera o acolhimento. Em vista disso, apesar desta comissão ter se manifestado pela constitucionalidade do projeto em tela, através do parecer 370 de 2017, folha 14, após o autor apresentar substitutivo número 1 de 2017 para adequar o projeto conforme orientação do IGAM, entre os embasamentos para fundamentar a proposição desta comissão é que a iniciativa é concorrente. Abre aspas. Esta comissão encaminhou a baixa do projeto de lei complementar 31 de 2017, em cumprimento ao artigo 173, inciso 11, do regimento interno desta Casa, ao autor, para que tomasse conhecimento da orientação técnica do IGAM, número 20.693 de 2017, caso julgasse oportuno, fizesse a adequação da redação. O nobre edil apresentou o substitutivo 1 de 2017 a fim de adequar a proposição, conforme orientação do Instituto Consultivo. Fecha aspas. O mérito da matéria é inegável.
Todavia, a Lei Orgânica Municipal, em seus artigos 73, parágrafo 1º e 94, inciso 4º, possibilita que o prefeito vete o projeto por considerá-lo ilegal ou contrário ao interesse público. E, no presente caso, foi o entendimento do chefe do Poder Executivo Municipal, que utilizou-se, com base nas razões expostas, esta faculdade para vetar o projeto aprovado por esta Casa Legislativa, exercendo o direito que lhe cabe, sendo o veto um direito constitucional do chefe do Poder Executivo. Ensina Eli Lopes Meireles, em sua obra Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, páginas 678 e 679, que, abre aspas, o veto é a posição formal do Executivo ao projeto de lei aprovado pelo Legislativo e remetido para sanção e promulgação. Disse total quando se refere a todo o texto e parcial quando alude apenas a uma ou a algumas disposições do projeto, não podendo abarcar somente palavras ou expressões. De fato, o poder legiferante do vereador é limitado às normas constitucionais federal e estadual, além da própria lei orgânica municipal e da legislação específica. Cabe à comissão a prerrogativa de exarar parecer sobre razão da matéria vetada quando aos aspectos constitucionais, jurídicos e legais do veto. Pelas razões apresentadas, esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, por seus integrantes, manifesta-se pela constitucionalidade do veto total. Aposto, competindo ao plenário desta Casa, que é soberano a aprovação ou rejeição, após a alta apreciação e análise. Este é o parecer, salvo melhor juízo, Caxias do Sul, 9 de agosto de 2018. Assinam esse parecer, presidente Flávio Cassina, vereador Alceu Tomé, vereador Ed Carlos Pereira de Souza, vereador Paulo Périco e esta vereadora como relatora. Obrigada, presidente. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Flávio Cassina. Olha, senhor presidente e colegas vereadores, eu, como não entendi bem o que a vereadora Paula leu, eu pediria que ela lesse novamente. Mas, brincadeiras à parte, o Executivo há um fato novo. Embora não concordemos em totum com as alegações do veto, muita coisa poderia ser discutida. Ocorre que é um fato novo, o Executivo está enviando um projeto de lei complementar mudando toda a tabela do ISS. Então, fatalmente, esse projeto seria revogado ou não teria eficácia nenhuma. Então, eu peço que acatemos o veto dessa oportunidade e, sendo aprovado o projeto do Executivo, certamente vai inviabilizar esse aqui e, não sendo contemplada a nossa ideia inicial, depois a gente volta ao assunto oportunamente. Então, eu peço que, nesse momento, votemos verde, votemos juventude. Obrigado, senhores vereadores. Encerrada a discussão. Em votação, solicito os vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Vereador Renato Nunes vota favorável. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade o veto total do projeto de lei complementar número 31 de 2017, com os vereadores Alberto Meneguzzi, Edson da Rosa e Gustavo Toigo, em representação no lançamento do MOB Caxias na Universidade de Caxias do Sul. Também gostaria de saudar a presença do pai Ademir Oxum,
E o aniversário da avó Luísa Moreira, mãe de santo. Logo após também terá manifestação do vereador. Em discussão única e votação, parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 169 de 2017, contido no processo número 239 de 2017, de autoria do vereador Renato Nunes, que torna obrigatório a execução dos hinos nacional e rio-grandense nas escolas municipais. Relatora, a vereadora Paula Iores, com a palavra. De novo, recebe pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 169 de 2017, contido no processo 239 de 2017. Recebe esta comissão para análise e parecer o projeto de lei supracitado de autoria do nobre vereador Renato Nunes, que torna obrigatório a execução dos hinos nacional e rio-grandense nas escolas municipais. Aduz o parlamentar, na exposição de motivos, que a escola tem como um de seus objetivos desenvolver os alunos, além dos valores cívicos, os valores éticos e morais, na intervenção desses valores morais. A inversão desses valores, a qual temos presenciado ultimamente, está ligada à ausência de atividades que despertem em nossas crianças e em nossos jovens o amor pelos seus símbolos e pela sua pátria. Essa prática foi abonada e precisamos resgatá-la. O autor mencionou ainda que a incorporação dessas cerimônias no dia a dia da escola torna-se ferramenta importante e indispensável quanto à solidificação de valores cívicos capazes de contribuir para a formação do cidadão. No texto legal proposto, as escolas da Rede Municipal de Ensino do município de Caxias do Sul promoverão cerimônias cívicas nas manhãs e tardes de segundas-feiras, que incluirão obrigatoriamente a execução do hino nacional e rio-grandense, bem como o hasteamento das bandeiras nacional do Estado e do município por professores e alunos. Esta comissão, respeitando o artigo 173, inciso 10º, do regimento interno desta Casa Legislativa, solicitou diligências do feito ao IGAM e à DPM, para se manifestarem quanto à constitucionalidade e viabilidade da matéria em tela. O IGAM manifestou-se pela inviabilidade jurídica, posto que apresenta inconstitucionalidade o projeto de lei número 172 de 2017, conforme orientação técnica do IGAM, número 28.251, abre aspas, conclui-se pela inviabilidade jurídica do projeto de lei número 169 de 2017, posto que não preenche os requisitos pela tramitação em face do vício formal de iniciativa constatado. No mesmo sentido, a DPM se manifestou pela inviabilidade do projeto através da informação, abre aspas, opinamos pela inviabilidade do projeto, número de lei, número 169 de 2017, pois dispõe sobre matéria que independe de lei em sentido estrito e relacionada de gestão das escolas da Rede Municipal de Ensino. Assim, a sua iniciativa legislativa o macula de inconstitucionalidade formal. Em atendimento aos artigos 173, inciso 11 do regime interno desta Casa Legislativa, foi baixado ao autor o presente projeto para que o mesmo tomasse ciência dos pareceres acostados, exarados pelo IGAM e DPM. O nobre edil tomou ciência, devolvendo o feito para que fosse dado o trâmite legal do mesmo. Feita a exposição da matéria em exame, passamos às conclusões. Cabe deixar consignado que esta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a prerrogativa de opinar quanto aos aspectos constitucionais, jurídicos, legais e regimentais da proposição, através de parecer após análise da competência em razão da matéria, prerrogativa que está prevista no regimento interno, disciplinada nos artigos 46, alíneas B e E do artigo 189.
Meritória, sem dúvida, a proposta apresentada, demonstrando a preocupação do parlamentar em obrigar a execução do hino nacional e hasteamento das bandeiras, é apenas um passo no sentido de contribuir para que se ampliem as possibilidades do resgate de nossos jovens, principalmente daqueles expostos ao risco de contato com o submundo do crime e das drogas. Teremos que trazer à baila, primeiramente, que a proposição interfere na organização e funcionamento de órgão da administração municipal, agredindo o princípio da repartição das competências legislativas atribuídas aos entes federados pela Carta da República, em simetria com o artigo 10 da Carta Estadual, do artigo 3º da Lei Orgânica. A iniciativa proposta fere o artigo 94, inciso 5º da Lei Orgânica de Caxias do Sul, que disciplina as regras gerais de organização e funcionamento da administração municipal, sendo esta exclusivamente do chefe do Poder Executivo. O nobre edil, ao propor o projeto de lei com a presente finalidade, está interferindo com a autonomia administrativa e funcionamento do Poder Executivo, prerrogativa esta que não é da sua alçada, não sendo de iniciativa concorrente. Embora seja louvável a ideia proposta, colide com o disposto no artigo 64 da Lei Complementar número 321 de 2008, que refere que são áreas de competência da citada secretaria, dentre outras o planejamento, organização, articulação, coordenação, integração e execução e avaliação de políticas municipais relativas à educação no âmbito de competência do município, bem como a proposição, análise e execução de programas, projetos na área educacional e outras competências correlacionadas que forem atribuídas à Secretaria. De fato, em sendo assim, em face à impossibilidade jurídica constatada diante da proposição analisada, decorrente de interferências entre os poderes, poderá o nobre parlamentar valer-se da apresentação de peça indicatória ao Poder Executivo. Este é o parecer, salvo melhor juízo, Caxias do Sul, 5 de março, 143 anos de colonização e 128 de emancipação política. Assinam este parecer o vereador Flávio Cassina, Alceu Tomé, Edi Carlos Pereira de Souza, Paulo Périco e Paula Iores, relatora. Obrigado, vereadora relatora. Em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Renato Nunes. Muito bom dia, senhoras e senhores. Senhor presidente, cumprimento também as pessoas que se fazem presente aqui no plenário dessa casa, sejam todos bem-vindos. As pessoas que nos assistem através da TV Câmara, canal 16, ou... Está saindo, senhor presidente, o som? As pessoas que nos assistem através da TV Câmara, canal 16, ou pela internet, pelas redes sociais. Eu deixo uma pergunta aqui, senhor presidente. Nobres pares, eu sei que todos estão bem atentos a essa questão. Qual é a competência dessa casa, nobres pares? Qual é a função dessa casa? Qual é o papel de um vereador, de um legislador, desse poder legislativo? Não fazer nada? Ficar aqui olhando uns para os outros? Ficarmos aqui de blá blá blá, de conversa fiada? Esse é o papel dessa casa? Está difícil, senhor presidente. Esse é o papel dessa casa? Porque nada pode, poxa. Nada pode. A gente faz um projeto... Praticamente quase que 99% dos projetos que a gente apresenta aqui nessa casa é tudo inconstitucional. Tem uns que são mais, digamos assim, mais visíveis à inconstitucionalidade. Né? Tá difícil, realmente está difícil, senhor presidente.
Eu vou abrir mão aqui da minha fala aqui. Seu tempo está seguro, vereador? É porque a pessoa que está falando não sente que ela está falando alto. Mas eu estou tentando fazer um discurso aqui, realmente não dá. Gostaria que o senhor me garantisse a palavra. Tempo está seguro. Pode retornar seu raciocínio. Tá difícil para fazer o raciocínio aqui, senhor presidente. Vou tentar de novo. O trem saiu do trilho e vou voltar. O que era mesmo que eu estava falando? Ah, era do projeto, né? Então, fica difícil apresentar um projeto nessa casa. Tudo é inconstitucional. Ou causa despesa para o executivo, não pode causar despesa para o executivo. Esse projeto aqui não causa despesa nenhuma aos cofres públicos. Aí, se não causa despesa, é porque está interferindo no outro poder. Mas como assim interferindo no outro poder? Ah, tem vício de origem. Quem tinha que apresentar é o executivo. Na minha visão, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, respeito quem pensa diferente de mim, deste vereador, mas nós não estamos interferindo em nada. Bem pelo contrário. A intenção é justamente resgatar os valores éticos, cívicos, né? Os valores morais, né? O amor à pátria. O amor à pátria, sim. Ah, mas os políticos são tudo corruptos, isso e aquilo. Já falei que isso é conversa fiada. Não é tudo farinha do mesmo saco, não. Existem pessoas e pessoas. E quando alguém generaliza e diz que todo corrupto é ladrão, todo corrupto é político, eu posso dizer também, posso generalizar também, senhor presidente, e dizer que todo policial é corrupto, dizer que todo advogado é corrupto, dizer que todo médico é corrupto, dizer que ninguém presta, poxa. Isso não é verdade, isso é mentira. Tem pessoas e pessoas. Inclusive nas religiões. Tem pessoas que fazem um trabalho sério, mas tem picaretagem também, dentro da própria religião, que deveria ser uma coisa mais séria, né? Uma coisa santa, enfim, sagrada, mas tem picaretagem e corrupção até dentro das religiões. Eu não estou falando aqui de uma religião, estou falando de todas, inclusive do meio evangélico ao qual eu pertenço. Então, nós precisamos resgatar esses valores cívicos, esses valores éticos, esses valores morais, dar uma direção principalmente para a nossa juventude, para as nossas crianças. Antigamente, eu me lembro que chegava na escola... Uma declaração de líder, senhor presidente. Declaração de líder da bancada do PR, segue com a palavra o vereador Renato Nunes. Chegávamos na escola, senhor presidente, todo mundo ia para o pátio da escola, para a frente da bandeira, todo mundo um atrás do outro, em fila, né? Disciplina. Não é que eu não estou querendo aqui fazer ditadura, não é nada disso. Tá? Autoritarismo, não, nada disso. Disciplina. Respeito à pátria. Íamos lá para o pátio, um atrás do outro, colocava a mãozinha ali para dar aquela distância ali do colega. Em fila, todo mundo, né? Do menor ao maior, os maiores ficavam lá atrás, né? E ficávamos ali, cantávamos o hino, olhando para a bandeira, um respeito. Hoje em dia a gente não vê isso. E olha a diferença do Brasil, claro que isso eu não precisaria dizer, mas só fazendo Olha a diferença do Brasil para os Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos, em cada casa tem a bandeira dos Estados Unidos. Eles têm orgulho. Mas eu pergunto para os nobres pares, não tem corrupção lá nos Estados Unidos? Tem um pouquinho menos, né? Mas tem.
Que bom que lá as leis são mais rígidas, né? E eles combatem mais ferozmente a corrupção. O corrupto lá, ele é, digamos assim, punido mais severamente. Tem menos direitos e mais deveres. Isso aí. Mas olha o amor, o carinho que eles têm, né? O orgulho que eles têm de carregar a bandeira dos Estados Unidos no peito. Hoje em dia alguém usa uma bandeira numa roupa, vamos dizer que é louco. Né? É verdade, vereador. Agora vou ter que concordar com o senhor. Realmente tem muitas pessoas, muitos partidos que preferem bandeiras de partido, bandeiras de outras cores, e em último lugar a bandeira do Brasil. Realmente eu concordo com o senhor. Tem gente que tem orgulho de levantar a bandeira do partido, de outra cor. Enfim, cada um. Do time. Briga pelo time, briga pelo partido, briga por isso, por aquilo. E tem vergonha de usar a bandeira do Brasil. Porque confundem as coisas. Confundem a corrupção, as pessoas com a nossa pátria. E a pátria, a bandeira que está ali, senhoras e senhores. A bandeira que está ali, do Brasil. Verde, amarela, azul e branca. A bandeira do Rio Grande do Sul está ali. Bandeira tricolor, verde, vermelho e amarela. A bandeira de Caxias. Aquilo ali não é só um pedaço de pano colorido com desenho. É um símbolo de um povo. É um símbolo de toda uma nação. Merece ou não merece o respeito? Merece. Tanto é verdade que existe uma lei que protege a bandeira. Tu não pode pegar a bandeira e rasgar, fazer... A pessoa que faz isso aí comete crime. Não pode. Então, o meu projeto é simples, singelo. O senhor pediu a parte, vereador? Pediu uma parte. Mas eu creio que é de muita importância. Para que as pessoas, principalmente as nossas crianças, os nossos jovens, aprendam a amar acima de tudo, né? A nossa pátria, o nosso povo. Por exemplo, eu sou cristão, sou evangélico, não uso arma, não quero, sou contra a pena de morte, por exemplo, né? Mas se eu fosse convocado para ir, por exemplo, uma guerra, senhoras e senhores, iria de todo o meu coração, morreria se fosse o caso, sim, morreria na frente da batalha, sim, para defender o nosso Rio Grande do Sul, se fosse o caso, e para defender o Brasil, não tenha dúvida. Não seria um covarde, não seria um desertor, mas enfrentaria o inimigo por amor à pátria, por amor ao nosso povo, à nossa nação. Faria com muito orgulho, sim. O senhor tem sua parte, senhor vereador. Obrigado, vereador Renato. Vossa Excelência aborda um assunto pertinente e acredito que nós estamos perdendo muito essa questão do civismo, do patriotismo, e isso influi muito no caráter e na formação das pessoas. Vossa Excelência não estava aqui na Câmara, mas é bom lembrar também o episódio dos voluntários da Defesa Civil que foram notificados a tirar o brasão do município da Jaqueta. Então a gente tem que olhar também para essas questões aí e não esquecer, mas concordo em boa parte da vossa abordagem. Obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador. Então, queria deixar aqui esse pedido, nobres pares, e lembrar aos senhores. Eu sei que todos aqui são livres, assim como esse vereador é livre, né? Cada um tem o seu posicionamento, cada um faz a sua defesa, cada um tem o seu argumento. Aliás, aqui a nossa guerra aqui não é um contra o outro.
Não somos inimigo de ninguém aqui, eu não tenho inimigo. Nós temos adversários políticos que não são nossos inimigos só porque pensam diferente de nós. Tem gente que acha estranho isso. A gente discute aqui, debate, um pensa de um jeito, outro pensa diferente, sai ali fora, acaba aqui, vão ali tomar um café, abraça o amigo, aperta a mão. Nós não somos inimigos. Porque todos nós aqui, no fundo, temos o mesmo propósito, com ideias diferentes. Né? Então, o parlamento não pode quase nada, tia. Quase todo projeto é inconstitucional. Vamos ficar aqui agora colocando só nome de rua. Vamos ficar aqui só fazendo homenagem, então, o que é que nós vamos fazer? Um projeto desse simples. Ninguém está interferindo no poder de ninguém. O legislativo não está interferindo no executivo, no meu entendimento. Né? Por isso que eu falo, no meu entendimento, vereador. A senhora pensa diferente, eu respeito o seu pensamento. Não, senhora ou outros vereadores. Mas o meu entendimento... E outra, estou estudando para me formar em advogado, com a graça de Deus. Final do ano pretendo me formar, mas não estou aqui para dar discurso técnico, porque eu não fui eleito para ser advogado aqui nessa casa. Eu fui eleito para ser vereador. E vereador é um cargo político. E eu sou político e gosto de fazer política. Porque a política é a arte da boa convivência. A política é a arte do argumento. A política é a arte de se fazer o bem. Tem pessoa que faz o bem só para ela, né? Mas a política é a arte de se fazer o bem para todos. De se chegar num consenso, buscar o consenso, né? Então, nobres pais, eu peço encarecidamente, pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, pelo nosso futuro que está se perdendo, esse mundo cada vez pior, minha gente. Os dias cada vez mais difíceis, a nossa juventude aí, ao invés dela se espelhar num policial, no militar, por exemplo, num bombeiro que salva a vida, né? Ou até mesmo num vereador, num político sério, honesto, se espelha no traficante, acha que o traficante é o herói, o bandido lá que mata, lá dos balas na cara, lá, aquele lá é que é o cara. Aquele marginal lá, bandido, safado, aquele é o cara, aquele é o herói. Então nós precisamos reverter isso. E no meu entendimento, e assim eu concluo, senhor presidente, nós temos aqui uma ótima oportunidade de se voltar às origens. Nós precisamos olhar para frente, buscar sim o futuro, né? Mas não podemos esquecer as nossas origens. Não podemos esquecer de onde a gente veio, quem somos, onde estamos, né? E para onde vamos. Mas se nós não tivermos esses valores cívicos, valores éticos, valores morais, eu acho que eu já sei bem para onde é que vamos. E a senhora e os senhores também sabemos para onde vamos. Para dentro do buraco, senhoras e senhores vereadores. Para o abismo. Então, peço aqui o apoio das senhoras e dos senhores para que possamos dar apenas um passo para reverter essa situação. Muito obrigado. Para declarar o voto. Encerrada a discussão, em votação, para declarar o voto, vereadora Paula Iores. Prezado presidente, colegas e quem nos assiste, eu acho importante falar nesse momento para que as pessoas que nos assistem não fiquem confusas. Naturalmente, eu sou favorável ao civismo nas escolas e acho, sim, que o vereador tem uma atuação muito limitada, constitucionalmente tem uma atuação limitada. Acho que nós temos que lutar para mudar isso. Eu defendo maior autonomia nos municípios, financeira,
e também legislativa, porque a gente mora nos municípios e está aqui sabemos as necessidades das pessoas. Porém, nós hoje respeitamos uma Constituição e esse parecer é técnico e ele depende da... Nós temos que seguir, nós somos uma Constituição, a nossa comissão é de Constituição e Justiça, nós temos que seguir a legislação. Eu vou seguir o parecer perante isso, né, para ter coerência com o que escrevemos, e saliento que as questões importantes que eu entendo, por exemplo, eu indiquei ao município psicólogos nas UBSs, entendendo a necessidade de nós ter um atendimento descentralizado para a saúde dos nossos jovens, né, que tem um risco, cada vez mais a gente está vendo as questões de saúde mental e automutilação. Eu sei que seria inconstitucional eu fazer um projeto de lei para isso, então eu indiquei, eu acho que a gente pode fazer o que nós consideramos válido por indicação, e sendo da base do governo, vereador Renato, talvez você até tivesse mais trânsito para isso. Então, seguirei o parecer. Solicito os vereadores que registrem... Para declarar um voto, senhor presidente. Já foi agora. Encerrado o registro dos votos, vereador Rafael Bueno vota? Sim. Encerrada a votação. Aprovado por maioria. Parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 169 de 2017. Com voto contrário dos vereadores Adilódio Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Gladys Frisso, Kiko Girardi, Neril Carteiro, Renato Nunes e Velocino Ex. Vereadores Alberto Meneguzzi, Edson da Rosa e Gustavo Toigo em representação. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 14 de 2018, contido no processo número 15 de 2018, de autoria coletiva que institui no município de Caxias do Sul a Semana de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto. Relatora, vereadora Paula Iores, com a palavra. Presidente, eu peço, a leitura já foi feita, né? Eu peço dispensa da leitura. A senhora está dispensada da leitura, o projeto está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pois é o nome de rua. Ah, tá, me desculpe. Não. Passamos um projeto à frente aqui. Ah, tá. Me desculpe, voltamos então. Em discussão única e votação, projeto de lei número 61 de 2018, contido no processo número 76 de 2018, de autoria do vereador Eloy Frisso, que denomina Via Pública Municipal do Loteamento Residencial Piazza del Sole, bairro São Luís, com o nome de rua Heleno Henrique Marcon. Relator ad hoc, vereador Edi Carlos, com a palavra. Senhor presidente, o parecer é favorável ao projeto número 76/2018, contendo o projeto de lei número 61/2018. Recebe esta comissão para análise e parecer
o projeto de lei supramencionado, de autoria do vereador Eloy Frisso, que busca autorização legislativa para denominar via pública municipal do loteamento residencial Piazza del Sole, bairro São Luís, com o nome de Rua Heleno Henrique Marcon. O processo vem instruído com a biografia do homenageado, mapa, certidão de óbito, cumprindo os requisitos previstos no artigo 2, artigo 2º da Lei 5.357, de 5 de abril de 2000, e a Lei número 6.868, de 12 de novembro de 2008. Baixada Secretaria Municipal de Urbanismo, esta emitiu parecer informando que a via em questão codificada sob o número 450611, no bairro São Luís, regularizada pela Instrução Normativa 1/2007, com o nome de Rua Heleno Henrique Marcon, consta na cartografia do município, conforme mapa dessa secretaria. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação opinou pela legalidade da proposição. Diante do exposto, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, por seus membros, é de parecer favorável ao projeto de lei ora proposto. Caxias do Sul, 24 de julho de 2018, 143 anos da colonização e 128 anos da emancipação política. Era esse o parecer, senhor presidente. Assina este vereador, vereador Edir Carlos, vereadora Denise Pessoa, vereador Edson da Rosa, vereadora Paula Iores. E não assina o vereador Gustavo Toigo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Edir Carlos. O projeto está em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Encerrada. Não, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Vereador Edir Carlos vota favorável. Adiló vota favorável. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 61 de 2018, com a ausência do vereador Rafael Bueno e Rodrigo Beltrão, e vereadores Alberto Meneguzzi, Edson da Rosa e Gustavo Toigo em representação. Agora sim, em discussão, em segunda discussão e votação, projeto de lei número 14 de 2018, contido no processo número 15 de 2018, de autoria coletiva, que institui no município de Caxias do Sul a Semana de Prevenção e Combate à Depressão Pós-Parto. Relatora, vereadora Paula Iores. Presidente, peço a dispensa da leitura, o projeto é lido na sessão anterior. A senhora está dispensada da leitura, o projeto está em discussão. Encerrada a discussão, em votação, solicito os vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos.
Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 14 de 2018, com a ausência dos vereadores Rafael Bueno e Rodrigo Beltrão, e vereadores Alberto Meneguzzi, Edson da Rosa e Gustavo Toigo em representação. Em apreciação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 39 de 2017, contido no processo número 200 de 2017, de autoria do vereador Velocino João Ues, que acresce artigo ao capítulo 1 do título 4 da lei complementar número 377, de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa ao Código de Posturas do município. Relator, vereador Paulo Fernando Périco. Em votação, solicito os vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Voto favorável. Vereador. Encerrada a votação. Vereador Kiko Girardi vota favorável. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 39 de 2017. Com a ausência dos vereadores Paulo Périco, Rafael Bueno e Rodrigo Beltrão, e vereadores Alberto Meneguzzi, Edson da Rosa e Gustavo Toigo, em representação. Encerrada a ordem do dia. Muito bem, encerrada a ordem do dia desta quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018. A ordem do dia é o espaço dentro da sessão ordinária onde são debatidos e votados requerimentos e projetos de lei, entre outros itens. Nesta quinta-feira tivemos em votação veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Flávio Cassina do PTB, que acresce dispositivo ao novo Código Tributário do município de Caxias do Sul. Esse projeto, que foi aprovado pelos vereadores e agora voltou com veto total do Executivo, muda a forma de cobrança realizada pelo município para construções multifamiliares, na qual a tabela de cálculo considera a metragem total do empreendimento e não a metragem da unidade. A lei complementar que recebeu o veto diz que, para a determinação do padrão, a área a ser considerada é a da unidade quando em construções multifamiliares. Veto aprovado por unanimidade dos vereadores, então o projeto será arquivado. Também tivemos em votação parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei de autoria do vereador Renato Nunes, do PR, que torna obrigatório a execução do hino nacional e rio-grandense nas escolas municipais de Caxias do Sul. Parecer pela inconstitucionalidade aprovado por maioria, o que significa que este projeto será arquivado. Também tivemos em votação projeto de lei de autoria do vereador Eloy Frisso, do PSB, que denomina via pública municipal do loteamento residencial Piazza del Sole, no bairro São Luís, com o nome de Rua Heleno Henrique Marcon. Projeto de lei aprovado por unanimidade. E por último, nesta quinta-feira, tivemos em votação projeto de lei de autoria coletiva que institui no município de Caxias do Sul a Semana de Combate e Prevenção à Depressão Pós-Parto. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Esta semana será realizada sempre perto do dia 8 de março, na mesma época da Semana Internacional da Mulher. Muito bem, esta foi a ordem do dia desta quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018, que você pôde acompanhar pela TV Câmara Caxias, canal 16. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê.